Sejam todos bem-vindos. Lição 3, nós vamos tratar por que há tantas igrejas no mundo, no teu bairro, na tua zona, na tua cidade, na tua província. Há muitas igrejas, talvez, igreja com doutrinas diferentes, igreja com ensinamento diferente. Cada um acredita que pode existir pastores. O que a Bíblia diz acerca disso? Então, a nossa aula de hoje é basicamente isso. As igrejas estão bem divididas. Inicialmente, de fato, só existia uma congregação cristã, por exemplo, esse que está no meio, que vocês conseguem ver. E ao andar do tempo, começou a surgir tantas igrejas saindo de uma só. Até hoje, temos 45 mil denominações cristãs diferentes no mundo. Aqui estamos a tratar denominações que se denominam como cristãos no mundo. Qual é a causa disso tudo? Por que que não se pode usar só um registro para todas as igrejas, mas todos dizem que usam a mesma Bíblia? Eles dizem que usam a Bíblia, todos dizem que Jesus é o único Senhor. Eles têm crenças e práticas diferentes. No mundo hoje em dia, pessoas têm práticas e crenças totalmente diferente. Até crenças contrárias. Como pode? Porque há tantas igrejas. O que Deus pensa disto? O que é a causa disto? Quais as soluções que Deus oferece? A aula de hoje vamos tratar as soluções por detrás denominações da divisão cristã. Ou denominações. O que é uma denominação? Denominação é o nome, aquele que adota um nome para poder se distinguir ou diferenciar de todos os outros. Denominação é um nome cujos homens colocam para se diferenciar de todos os outros nomes, de todas as outras denominações. Quando os apóstolos eles chamavam a Igreja de Cristo, em qualquer lugar eles sempre chamavam de Igreja de Cristo para não se diferenciar das igrejas fundadas por todos os apóstolos em qualquer lugar, porque a doutrina era a mesma, os ensinamentos eram o mesmo, não importa se é o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro que iniciou a igreja. Hoje em dia, as denominações colocam nome apropriado, nome que eles acham, para se diferenciar de uma outra denominação já fundada pelo outro homem. Eu não sei se faço entender. Então, é aí onde acaba surgindo muitas igrejas. E uma das causas também vamos aprender hoje. Por que que há tantas denominações? João, o que Jesus pensa desta falta de união? João 17, 20 a 21, assim diz. Minha oração não é apenas por eles, os 12 apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em mim, ou estejam em nós, para que o mundo creia que deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Quando o mundo olha para o cristianismo, eles pensam, uau, eles são tão unidos tanto que eu também vou ser um cristão. Ou será que eles observam que os cristãos são tão divididos? Por que alguém queria ser um cristão? A oração de Jesus Cristo para os apóstolos e o mundo era de todos fossem um, assim como Jesus Cristo, seu Pai, são um. Esta foi a oração e o propósito de Deus. Ele disse que eu rogo não só para eles, também para aqueles que irão crer. Hoje em dia, há muita separação. O mundo até duvida de nós. Por que que eles se dividem tanto? Por que que há uma separação entre eles? E, infelizmente, é muito difícil para que haja união para as pessoas que não são unidas, para as pessoas que não querem seguir a mesma doutrina. Então, temos que ter muito cuidado quanto a isso, para nós entendermos qual é a vontade de Deus. Se não formos a ver aqui em Atos, um exemplo de unidade cristã em Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uau! No primeiro século, os primeiros cristãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E Paulo acha em 1 Coríntios 1, verso 10 a 13. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Está ver? O apóstolo Paulo foi informado na casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Quais as divisões? 12. Com isso, quer dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Uau. O apóstolo Paulo, ele alerta a igreja de Cristo que estava na casa de Cloé, em Coríntio, dizendo: acaso Cristo está dividido? Quando nós nos dividimos, quando cada um diz que eu sou da igreja evangelista tal, eu sou da igreja fulano, eu sou da igreja fulano, a pergunta é: acaso Cristo está dividido? Foi a pessoa que vocês chamam, sou da igreja de fulano X, que ele foi crucificado? O apóstolo Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Aqui podemos tirar a conclusão. Se você quer ser chamado igreja de apóstolo fulano, apóstolo X, aquele apóstolo tem que morrer, tem que ser crucificado, tem que ressuscitar e você tem que ser batizado em nome daquele apóstolo. Caso contrário, você não é da igreja daquele apóstolo. É a conclusão bíblica que nós podemos tirar nessa passagem. Dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Uau! Vocês foram batizados em nome de Paulo? Efésios 4, 1 a 3 diz o quê? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e doces, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade, para manter a unidade, para deixar a unidade firme, não para manter a divisão, porque o que estamos a fazer hoje em dia é manter a divisão, não manter a unidade. E a Bíblia vai nos orientar. Cada um de nós tem que fazer todo o seu esforço. Por favor, meus queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer: faça o teu máximo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Este é o mandamento. E Jesus une os cristãos em um corpo, a sua igreja. Efésios 1, versículo 22 a 23, assim diz a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo.
a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus colocou todas as coisas debaixo do seu espelho e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Quer dizer, que é o seu corpo. Em outras palavras, igreja é o quê? Não sei se alguém aí pode me responder, de acordo com aquilo que estamos a ver aqui. O que é a igreja? Alô? Sim, O que é é a o corpo de igreja? Cristo. Sim. Uau! É o corpo de A Cristo. igreja é o corpo de Cristo. Sim. E Cristo é quem para a igreja? É a cabeça. Cabeça. É a cabeça. Se alguém perde a cabeça, fica onde? A cauda. Já temos que entender uma coisa. O corpo sem a igreja, o corpo sem cabeça, esse corpo ainda continua vivo? Nada. Não. Não. Já, o corpo sem perna ainda continua vivo? Não. Não. O corpo sem perna, o corpo morre? Não. O corpo ainda continua o quê? Continua vivo. Continua vivo. Só para vocês verem, nós somos membro, não somos cabeça. As pessoas andam a confundir membro e cabeça do corpo. O corpo é a união de todos os membros que somos nós. Cada um de nós faz parte do corpo e que é um membro, não é cabeça. Cabeça é Jesus Cristo. Se numa igreja alguém diz que eu sou cabeça dessa igreja, logo essa igreja não é de Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Amém? Então, se onde você congrega, a cabeça da igreja é o homem, logo Cristo não tem poder sobre aquela igreja. Porque a igreja é simplesmente união das pessoas salvas. É simplesmente união de membros. Porque todos nós somos o quê? Um membro é constituído pelo quê? Temos dedo, perna, pé, tudo, braços. Então, há aquelas pessoas que é braço e acaba se considerando como cabeça. E não é cabeça. O ser pastor não quer dizer que você é cabeça da igreja. O ser pastor quer dizer que você é uma mão que vai lavar outra mão. Não é cabeça. E se tua mão ser cortada, o corpo ainda continua. Por quê? Porque cabeça é Jesus Cristo. E se o ser humano, ele achar que é cabeça, se ele morre, a igreja morreu. Enquanto a igreja, quando é o corpo e a cabeça é Cristo, não importa se um membro perde a vida ou não, ou um membro se perdeu. Quando se digo perder, ir ao mundo e a igreja ainda vai continuar. Vocês já viram uma igreja que confia num homem em que quando o tal suposto pastor, ele se desvia, os membros também facilmente se desviam? Temos acompanhado nas redes sociais, em que o pastor talvez se desviou, traiu a sua esposa e aí os membros começam a fracassar. Então, temos que perceber, ninguém é cabeça sendo homem. Se numa igreja onde a pessoa faz parte, a cabeça é o homem, logo esse não é o corpo de Cristo. Eu queria deixar bem claro aqui. Homens dizem que existem 4.500 igrejas cristãs. O que Deus diz? Homens dizem que existem mais de 4.500 congregações que são cristãs. Ahn, Alguém aí pode me dizer quantas igrejas Deus consegue ver no mundo que ele... Peço para Peter desligar seu microfone. Certo.
Alguém aí consegue me dizer quantas igrejas Deus consegue ver no mundo? É isso que vamos aprender agora. Quantas igrejas Deus consegue ver? Enquanto o ser humano diz, todas as igrejas são de Deus, mas Deus diz o quê? Liedson, pode abrir teu microfone. Da paz. Graça e paz. É, eu, Deus, ele diz que existe somente uma igreja, que é a igreja que está unida à cabeça, que é Jesus Cristo. Uhum. Obrigado pelo seu comentário. Agradeço. Então, vamos abrir isso em Efésios. Efésios 4, 4 a 6. O que a Bíblia diz? Há um só corpo, a igreja dele, e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. 5. Há um só Senhor. Vejam 1 Coríntios 8, pode escrever em 1 Coríntios 8, 4, 6. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Uau! Há um só corpo. O que é corpo? Vimos agora, o corpo é a igreja, é a igreja de Cristo, e que Jesus Cristo é cabeça. Então, se muitos não entendem o que é a igreja, acaba confundindo com a fundação do homem. Igreja é a união das pessoas salvas por meio do batismo através do Espírito Santo, em que vamos estudar mais tarde quantos batismos existem, porque o mundo hoje há muita confusão. E neste curso vocês vão aprender, afinal de contas, existem quantos batismos na Bíblia? Quais, qual é o batismo que nós devemos receber? E o que nós somos salvos? Somos salvos através de o quê? Para os que não vão desistir, irão ter esta mega aula. Há um só corpo, a igreja dele, e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há uma só esperança, há um só corpo, há um só espírito. Não há muitos espíritos para Deus, para os cristãos. E não existem muitos corpos, como as denominações alegam. 1 Coríntios 8, 4 a 6 assim diz: No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, muitos senhores, há muitos deuses, muitos senhores no mundo. Mas 6, ele vai tocar algo muito interessante. O que diz? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, e Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Estão a ver? Para os que dizem Senhor, Senhor Deus, todavia, para os cristãos, há um só Senhor, há um só Deus. Há uma só igreja, há um só corpo. De fato, há muitos senhores no mundo, mas Vamos estudar, por favor. para nós há um só Senhor. Para nós há um só Deus. Para nós há um só corpo. Será que para ti também há um só corpo? Para ti também há um só Senhor? Para ti também há um só Deus? Reflita comigo e pense no teu caso. Aqui temos uma pequena lista das denominações fundadas pelos homens. Algumas denominações. Nome, por exemplo, temos Católica Romana, fundação com Constantino, imperador, em ano 313, em Roma. Temos a Igreja de Cristo, né?
que foi fundada com Jesus Cristo, depois iremos ver. Mateus 16, 13 a 18, depois de Cristo em Jerusalém, no ano 33. Temos luterana, Martinho Lutero, temos episcopal e presbiteriana, batista, até por aí. Fundada pelos homens num ano específico, num lugar específico. Então, as principais denominações cristãs em Moçambique incluem anglicana, batista, mormons, congregacional, metodista, nazareno, presbiteriana, testemunhas de Jeová, católica, Roma, Igreja Batista do Sétimo Dia, Adventista do Sétimo Dia, Igreja Universal do Reino de Deus, bem como Igreja Evangélica, Apostólica e Pentecostal. Escutem só. São denominações fundadas pelos homens. Se vocês forem investigar, vão perceber que foi fundada no lugar X com o homem X. E o dono da igreja é fulano X. Eu não sei nada se vocês fazem parte de uma das denominações ou não, desses aqui, mas existem tantas. É só vocês investigarem. Quem foi o fundador da igreja onde me encontro? E por que que ele foi o fundador e se intitula como o fundador? E a igreja na Bíblia? E a igreja na Bíblia, vamos encontrar Mateus 16, 13 a 18. Chegando a Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Simão Pedro respondeu 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Petrus, uma pedra que pode jogar. E sobre esta pedra, um fundamento, ou fundação, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencer. Pela primeira vez, Jesus Cristo diz sobre esta pedra, se referia dele mesmo, do próprio Cristo: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencer. Estão a perceber? Ele disse: edificarei a minha igreja. Como parece Satanás? Ontem vimos isso. Venha comigo, vamos para o inferno para queimar para sempre. Satanás não há de vir assim, com dentes, com unhas, aí com não sei, com alguma coisa, com lança. Não, ele é de vir assim, normalmente. Ou será mais assim, tão simples, organizado, e até ele vos obriga para lhe chamar de pai pastor. E ele vem bem bonito. Por quê? Porque se até o próprio Satanás se faz como anjo da luz, imagina os seus servos. Jesus é o Senhor. Eles vão dizer assim: Jesus é o Senhor. Jesus é Deus. Ele vai curar toda a sua doença. Eu vou fazer uma oração e você vai ser curado completamente. E ele vai usar a Bíblia. E no final de tudo, só Deus que sabe as suas obras. A realidade, segundo Coríntios 11, 13, assim diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Os fins daqueles que fazem a vontade de Satanás será aquilo que as suas obras merecem. Será que muitos seguirão o caminho largo
liso e fácil? O que vocês acham? Quantos seguirão um caminho com porta estreita e caminho difícil até de chegar? São poucos que vão seguir porta estreita ou muitos que vão seguir porta estreita? Ou são muitos que vão seguir caminho fácil, largo, com cheio de enganação? Ou são poucos que vão seguir caminho largo, liso e fácil? Até te permite você fazer a sua vontade, né? Da carne, beber. Acho que até pode te permitir você ter mais de uma mulher. Pode te permitir você estar à vontade desde que você traga aqueles dízimos, né? Como o mundo sempre gosta, desde que você traga aqueles votos. Quer dizer, você até consegue negociar seu pecado com o pastor, porque ele é o fundador. Será? Em Deus é assim. Temos que ter muito cuidado. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Alguns, o Espírito Santo diz claramente. Será que o Espírito Santo mentiu? Não. Está acontecendo na nossa época. Algumas pessoas não querem seguir a sã doutrina. Algumas pessoas querem viver aquilo que eles querem, seguindo espíritos enganadores e doutrina de demônio. Mas você já acha mesmo que o demônio há de ver como aquele gigante, aquele dragão gigante que venham na minha igreja para queimar para sempre? É possível isso aí? Não. O demônio virá como um anjo. Verá como um servo, mas com as suas obras vocês devem ser capazes de lhes conhecer. Não sigam qualquer espírito enganador. Não sigam qualquer pessoa que não sabe o que é essa doutrina. Não sigam qualquer denominação cujo princípio não é bíblico. Não siga as denominações cujo princípio não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o ensinamento de demônio. Então, temos que ter muito cuidado. 1 Timóteo 4, 2 a 3. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, fingidores e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. E veja só, aqui a Bíblia diz o quê? Essas pessoas às vezes criam leis e regras, tipo lei que pode até você achar de que vai garantir uma salvação. Estão a perceber, né? Quando começam a criar aquelas leis em que o mundo até acha que, uau, aquele povo está no caminho certo. Tão suaves, mas não tem nada a ver com a salvação. Até proíbem comer alguns alimentos, né? Ah, não come aquilo, não toca aquilo. Não faz isso, não pode casar para você ser mais santo. O consumo de alimentos que Deus criou é para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. O consumo de alimento é para os que creem e conhecem a verdade e não tem nada para os que não creem ou para os que creem e ser proibido. E nós conhecemos muitas denominações que fazem isso, que proíbem o casamento, que proíbem o consumo de alimentos. Ah, não come carne daquilo ali, não come alimento X, não pode comer no dia X, coisas que a Bíblia Sagrada... Abre comigo a sua Bíblia Sagrada que está aí contigo, para você ver. E abre qualquer versão. 1 Timóteo 4, 2 a 3. É mesmo, a diferença não existe. Mas eles pulam essa passagem para não ensinar simplesmente. Então, temos que ter muito cuidado. Na presença de Deus, 2 Timóteo 4, 1 a 3... Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina na presença de Deus. No versículo 2 diz o quê? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o ensinamento saudável. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Uau! Chegará o momento em que a população, o povo, já não há de conseguir ouvir a verdade. Estamos a ver, né? Ensinar a verdade, a população não querer ouvir. Então, como eles querem rezar,
O ser humano, como às vezes é bom, ele acha que aquilo que faz é bom do que aquilo que Deus diz. O ser humano começa a ter pensar, como eu não vou conseguir seguir a sã doutrina, o que devo fazer? É juntar mestres para nos anunciar aquilo que nós queremos ouvir. Simplesmente quanto a isso. Nos prometer bênçãos, nos prometer casamento, nos prometer carros, nos prometer vender tudo e trazer na casa de oração. Onde está escrito isso? Nos prometerem a vida neste mundo. Simplesmente. Chegará o tempo, o Espírito diz claramente, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Segundo o desejo que um ser humano há de ter no seu corpo, vai juntar seus próprios mestres para começar a ouvir. Mestre, fale-nos do que nós queremos. Mestre, me fala, daqui a 10 anos, quem será eu? Eu, será que vou casar ou não? Será que eu vou ter casa ou terreno? É isso que o ser humano quer ouvir. Não quer ouvir. Vejam, a mesma história se repete porque havia acontecido lá no passado. Isaías 39 a 11. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, né, aos profetas, não tenha mais visões. E aos profetas, não nos revele o que é certo. Fale-nos coisas agradáveis, profetize ilusões. Deixem esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Em outras palavras, pare de confrontar-nos com a sã doutrina. Quando o povo ouça a sã doutrina, até lhe incomoda. Prefere juntar profetas, falsos profetas, para lhes mostrar falsas ilusões e lhes profetizar aquilo que eles querem. Deixarem o caminho, abandonarem a verdade e seguirem a mentira. A verdade deste mundo é assim mesmo. A pergunta é, para onde nós vamos com isso? Isso promete a salvação? Ah, porque qualquer igreja Deus vai salvar. Será? Sem a sã doutrina? Sem seguir o caminho de Deus? Somente juntou seus mestres porque você anda a se alegrar com os cânticos. Quando as mulheres estão a cantar, os homens estão a cantar, estão a dançar. Tudo aquilo ali tipo ilusão. Será que aquilo vai te prometer a salvação? O que promete a salvação é aquilo que nos agrada ou aquilo que agrada a Deus? Alguém para responder essa pergunta. O que vai nos salvar? Aquilo que nos agrada ou aquilo que agrada a Deus? O que agrada a Deus. Aquilo que agrada. Só que nós temos que perceber, aquilo que agrada a Deus nem sempre agrada a nós. Amém? Nem sempre agrada a quem? A Deus. Nem nos agrada como se não bastasse. Até parece que às vezes nos irrita, porque não é nossa vontade, sabe? Igreja não é para nossa vontade. Igreja é para a vontade de quem? Aquele que vive para sempre. Alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É esse a quem nós devemos prestar conta. Hoje em dia, nas congregações já estão a virar tipo discoteca. Vão lá muito mais para desfilar, para dançar, para ver quem dança melhor. E os pastores estão lá em frente para vaguear, para se alegrar quando as mulheres estão a dançar, para se alegrar quando os cristãos estão aí a dançar, a desfilar, a fazer rima, não sei, de rap por aí, em forma de louvor. Os outros a responder. Quem está a ser agradado, afinal? Somos nós, não Deus. Na presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, eu te ordeno solenemente. Pregue a palavra. Se o povo quer ouvir ou não, o que quer dizer isso aí? Quer dizer, sempre vai doer. E se doer ou não, não deixe de seguir a palavra, não deixe de ensinar a verdade. Mas chegará um momento em que esse povo aqui vão abandonar o caminho do Senhor. Isso é verdade. Quando for abandonar o caminho do Senhor, vai juntar o seu mestre em que não vai fazer o quê? Não vai lhes confrontar com a verdade. Vai lhes falar aquilo que eles querem. E aí eles vão dizer como? Aleluia. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Simplesmente. Deixem esse caminho. Abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. Muitas das vezes, se vocês forem a ver, formos a perguntar, você vai naquela igreja por quê? A resposta que muita gente, se formos a perguntar sempre é, eu vou naquela igreja porque aquela igreja me agrada. Eu vou naquela igreja porque naquela igreja eu sinto a presença de Deus. Porque me agrada. Porque dança bem. Porque tem bons louvores. Nunca
Diz porque tem a sã doutrina. Nunca diz porque lá eu faço a vontade de Deus. No dia que vocês vão crescer espiritualmente até chegar ao nível de responder assim, eu vou lá para fazer a vontade de Deus, custe que custar, sempre vou anunciar a palavra de Deus como deve ser. E aí estarão a atingir uma altura superior. Uma altura até ao ponto de alcançar a altura de Jesus Cristo. É isso como a Bíblia nos ensina. Nós todos os dias estamos a lutar para atingir a altura maior da fé e a verdade. Você não pode. Por que que você se converteu? Me converti porque me convidaram. Me converti porque naquele dia eu recebi o Espírito Santo quando fiz a oração do pecador. Quando que você se converteu? Eu me converti quando eu fiz a oração do pecador. Eu me converti quando eu convidei Jesus Cristo para o meu coração. Você não sabe mesmo quando que você se converteu? É preocupante. Um cristão que sabe que se converteu, mas não sabe quando que se converteu. É preocupante. Você tem que ter noção o que que a Bíblia diz acerca de conversão. Quando que um cristão se converte? Não pode ser algo aleatório. Eu me converti quando isso, como diz a Bíblia. E eu fiz exatamente o que é a vontade de Deus, não a nossa vontade. Então, por favor, não vão na igreja só para fazer a vontade do homem. Não vão na igreja onde agrada o ser humano. Ah, aquela igreja não me agrada nem dança, não tem piano, não tem batuque, não tem grupo de louvor. Não é de ir mais àquela igreja porque não tem uniforme. Aquela igreja não tem cor da igreja. Você abandona a igreja com coisas do mundo. Você tem que ir à igreja porque você quer fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. É por isso que há muitas divisões. Uma das respostas é: há muitas divisões porque as pessoas querem fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. E se você quer fazer a sua própria vontade, sempre vai encontrar alguns mestres para te enganar. Hoje em dia está sendo pregado o que o povo quer ouvir e não o que precisa ouvir. Por exemplo, lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. Verifique se há programação para meus filhos. Diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Coisas que o ser humano quer ouvir. O que Jesus pode fazer por mim é o que nós gostamos de ouvir. Quer dizer, pastor deve estar lá a te dizer o que Deus quer fazer para ti. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, assim diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, por enquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e seja condenado todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Todo aquele que tem prazer na injustiça de não fazer a vontade de Deus, Deus pode dar o poder de não querer mais a verdade. Então, o Senhor me disse em Jeremias 14:14. Então, o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Tá vendo? Ah, sim, falsos profetas que andam a profetizar visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Um segredo para vocês que estão aí, que conseguiram participar hoje. Não aceitem qualquer revelação de um ser humano que vem por aí porque dormiu, depois acordou dizendo que Deus me revelou, enquanto isso não está escrito. Esquecem. Como que você vai provar de que ele está a falar a verdade? Usa a Bíblia, simplesmente. Se você usar a Bíblia, o que está a falar estar dentro da Bíblia, então é correto. Se o que essa pessoa fala não está na Bíblia, chama-se adivinhações inúteis. E de fato, falsos profetas conseguem adivinhar. E vocês levam adivinhações como se fosse algo de Deus. Não é de Deus, são adivinhações que o homem faz. E temos que ter muito cuidado. Vamos aprender isso muito mais quando for o momento da aula acerca de dons milagrosos. Atos 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Para pastorearem a igreja de Deus. Vocês são leitores
da Bíblia, acredito eu. Alguém aqui já encontrou na Bíblia a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja de João, escrito Igreja de Paulo? Alguém aí já encontrou? Pelo menos os que já conseguiram ler de Atos até Apocalipse. Alguma passagem que está Não, escrito Igreja de Apóstolo Paulo? não. Alguma passagem está escrito igreja de um qualquer apóstolo, assim? Na igreja encontramos a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, é o firme fundamento de Cristo. A igreja também é chamada como a noiva de Jesus Cristo, mas nunca existe igreja de apóstolo João, igreja de apóstolo Paulo. Até quando eles queriam, os cristãos batizado quando queriam criar divisão em Corinto, o apóstolo Paulo repreendeu logo, até nem foi o apóstolo Paulo. O Espírito Santo repreendeu, através do apóstolo Paulo, o ato de querer se dividir. Eu sou de Apolo, eu sou de apóstolo Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Aquilo queria dizer o quê? Somente devem ser de Cristo ou de mais nada. Somente deve ser de Deus. Pastorear a igreja de Deus. Não, sabe quando diz, você é de que igreja? Igreja de Deus. Não, de qual igreja? Que é o fundador? Opa, o fundador é Jesus Cristo. Igreja é de Deus. Igreja não é do homem. Quando um homem funda a sua igreja, coloca o seu nome. Essa igreja não é de Deus. Igreja de Deus foi fundada por ele, não mais por ninguém. Tenham cuidado em querer se identificar como igreja de um ser humano. E veja só o que ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, veja só, o apóstolo Pedro aqui ainda diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos, a fim de atrair os cristãos. Sempre vão saindo no meio lobos devoradores, lobos ferozes que vão penetrar no meio. Então, cristão deve ter cuidado. Isso foi escrito há 2025, há 2000 anos, digamos assim. Se foi escrito há 2000 anos até agora, será que os lobos não estão a penetrar no rebanho? E nós estamos a fazer o quê? Será que estamos a impedir os lobos? Ou estamos a querer viver com os lobos? Lobo não há de vir como lobo, há de vir como ser humano, mas com os ensinamentos do lobo. 1 João 4:1, que diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. Para examinar os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. Como é que examinamos o espírito? Com a Bíblia em mãos é que nós examinamos o espírito. Se for a perguntar, alguns podem dizer que essa linha mede 5 centímetros. Outras pessoas vão dizer que mede 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Será que todos poderão estar certos? É claro que não. Será que todos poderão estar errados? É claro que sim. Se um estiver certo, todos os outros têm que estar errados? É claro que sim. Mas como chegar a uma conclusão? O que é que dará a palavra final? Como podemos chegar à verdade? Como podemos unir? A régua é a medida oficial. Ela dará a palavra final. Quanto mede esta linha? De 0 a 11, ele mede 11,5. Todos que poderiam dizer 15, 12, 14, 20 estariam claramente errados. Então, a régua é que vai nos dar a palavra final. Então, a mesma coisa, a Bíblia Sagrada é que vai nos dar o resultado final, se nós estamos no caminho certo ou não. Não creiam em qualquer espírito. Segundo Pedro 2:1 a 3, já se diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhoso desses homens, e por causa deles
será difamado o caminho da verdade. Por causa deles será difamado o caminho da verdade. Segundo Pedro, ainda vai continuar. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles. E a sua destruição, não. Isso aqui depois vamos ver depois, próxima aula. Marcos 7, 4, 3. Quando chegam da rua, não comem sem antes de se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comer o alimento com as mãos impuras, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Os mandamentos do Senhor ao lado, vão colocar as regras do homem em dia. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essas. Todo aquele que cria tradições, essas pessoas deixam o mandamento do Senhor ao lado. Segundo Pedro 3, 15 a 17, assim diz a palavra do Senhor. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Sabendo de que sempre existem falsos profetas que torcem a palavra de Deus, a Bíblia vai nos orientar, vai nos pedir algo muito importante. Não caia nessas tentações. Separem-se dessas coisas. Não perca a sua firmeza em Cristo. Não perca a sua fé em Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia diz? Solução: tomem cuidado ou acautelai-vos. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Todo cuidado é pouco. Os apóstolos repetiram isto para os cristãos várias vezes. Segundo Pedro 3:7, segundo João 7:8, Atos 20, 28, 31, Romanos 17, 16, 17. Isto era no primeiro século. E hoje também a advertência é a mesma. Temos que nos acautelar dessas falsas promessas. Mateus 20, 18, 28, nesse caso, 19 a 20, assim diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja só, Jesus Cristo promete estar conosco até que ele volte. Jesus Cristo promete, ele ou manda, dá o seu mandamento 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É para ensinarmos as pessoas batizadas a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Em Romanos 16, 17 18 diz: recomendo-lhes, irmãos, em Romanos 16, 17 a 18. Recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Qual a solução? Afastem-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação,
engana os corações dos ingênuos. É uma falsa mentira muito perigosa. O apóstolo Paulo diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Toda aquela pessoa que causa divisão, a recomendação dos apóstolos que vem do Senhor, afastar-se deles. Pois essas pessoas que estão a causar divisão não estão servindo a Cristo. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, aos seus próprios estômago. Em outra versão, estômago é você enganar as pessoas com palavras bem suaves. Quer dizer, você faz a teologia para depois começar a enganar os corações dos ingênuos, para começar a trazer os bens materiais, os dízimos, tudo aquilo que as pessoas andam a cobrar para depois sustentar a sua barriga. É por isso que as pessoas são bem enganadas dessa maneira, mediante palavras bem suaves, palavras bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Engana os corações das pessoas inocentes e vai sempre assim nos enganando até o ponto de nós entregarmos tudo aquilo que nós temos. Meus queridos irmãos, qual a conclusão que nós vamos ter? A divisão no cristianismo precisa deixar de existir, pois desagrada a Deus. Devemos buscar a unidade baseada exclusivamente na verdade de Deus. Faça um compromisso com Deus e com a vontade dele, acima do compromisso com qualquer igreja ou religião. O compromisso que cada ser humano deve fazer tem que ser com Deus, não com qualquer denominação ou fundação de qualquer ser humano. Por favor, eu lhe imploro, em nome do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus, não seja daqueles que não se importa com o que Jesus se importa e que não se preocupa com o que se preocupa, porque Jesus Cristo se preocupa com a tua salvação. O que você tem que fazer é o seguinte: levante-se e haja, promova a unidade no cristianismo. A unidade chama-se união. Rejeite todo e qualquer ensino ou doutrina que não está de acordo com a Bíblia. E assim você estará pronto para fazer o que diz o lema principal de nosso curso. Qual? A Bíblia falar. Amém? Deixar a Bíblia falar ou deixa a Bíblia falar.